Olá, bom dia a todos. Todos prontos para a nossa primeira aula dessa quarta-feira. Hoje a gente já vai trabalhar novamente língua portuguesa, o livro Acapalô. Todo mundo já está com o livrinho aí. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Formação de palavras por derivação. O que será isso, né? Nós já falamos sobre isso, né? Quinto ano. Aqui logo aqui embaixo da página, né? Aqui nessa abinha bem de baixo, nessa tardinha salmão, tá escrito que é derivação. Vamos ler pra gente relembrar. Uma palavra nova, derivada, pode ser formada de outra que já existe, que é a palavra primitiva. Esse processo de formação de palavras é chamado de derivação. Então, se a gente for olhar aqui, releia os trechos a seguir. Eles foram retirados da sinopse 1. Então, você vai ler essas três frases que tem aqui, atentando para as palavras que estão em negrito. Aterrorizar, aqui ombreiras e aqui relembre. Essas três palavras não são palavras primitivas. Elas foram derivadas de uma outra palavra, uma primeira palavra que deu origem a elas. Então, a primeira atividade que pede aqui é para você escrever o significado das palavras destacadas. Se for necessário, consulte um dicionário ou, como eu sempre falo para vocês, já que vocês estão em casa, estão com acesso à internet, vai lá no Google. Aí vocês vão ver o significado dessas três palavras aqui. 2. Foram feitas algumas alterações nas palavras da atividade anterior. Veja como elas ficaram. Então, a atividade anterior é essa. Então, ao invés da palavra aterrorizar, escreveram aqui terror. Ao invés de ombreiras, ombro. Ao invés de relembre, lembre. Aqui vocês vão descrever quais foram as modificações que foram feitas nessas palavras. Essas palavras se tornaram menores, né? Então isso quer dizer que foi retirada alguma das partes dessas palavras aqui. Então, descreva aqui para mim, dessa primeira palavra aqui, aterrorizar para ficar terror. Que modificação foi feita? Foi acrescentado mais palavras, mais letras ou foi retirada? Após as modificações, quais significados as palavras assumiram? Escreva-os a seguir. Então, agora vocês vão de novo pesquisar lá no dicionário ou na internet e vão colocar aqui para mim o significado dessas três palavras. Veja como elas modificaram. Aterrorizar, vocês acharam o significado. Agora vocês vão achar o significado de terror. Vocês vão ver que tem diferença. E assim por diante. Ombreiras aqui tinha um significado. Ombro já é outro. Relembre também tem um significado. E lembre, qual é o significado? Dá pra fazer bem certinho isso aqui, né? Aqui. Junte as partes e escreva a palavra formada. Então, aqui na A está escrito flor mais esser. Se você juntar essas partes, que palavra que vai formar? Des mais apego. Vai formar uma outra palavra. E aqui tem três, ó. Ilegalmente.
Vai formar outra palavra se você juntar. Já dá, só da gente falar, a gente já percebe que palavra que vai formar, né? Então aqui, complete o quadro com as partes e as palavras que você formou. Antes disso, vamos prestar bem atenção aqui na tarja salmão. O grupo de letras acrescentado a uma palavra primitiva, que é a primeira palavra, é chamado de afixo. Então, todas as palavras que eu acrescento, as letrinhas que eu acrescento numa palavra, para transformá-la em outra, é chamada de afixo. Só que tem dois tipos de afixo. Quando ele é posto no início da palavra, chama-se prefixo, que é antes. E quando ele é colocado no final da palavra, chama-se sufixo. Então, no final é sufixo e no início é prefixo. Então, aqui, vocês vão completar o quadro com essas 3 palavrinhas aqui, ó. Qual é a palavra primitiva dessa primeira? Eu vou dar um exemplo dessa primeira para ajudar vocês, tá? Qual que é a palavra primitiva? Qual que é a palavra que existe? Flor ou esser? Claro que a gente só sabe o significado dessa palavra, que existe isso aqui. Esser não é uma palavra que a gente pode conhecer, que a gente, né? Que a gente pode formar outras. Então, assim, flor é a palavra primitiva. Então, você vai colocar aqui, flor. Essa palavra que você formou aqui, não foi florescer? Então, flor é a palavra primitiva. Antes de flor, tem prefixo? Tem alguma letrinha antes de flor? Não. E depois de flor? Sim, tem o esser. Então, o esser é o sufixo. Deu para entender? Se não deu, volta a ler aqui direitinho. Acho que a primeira a gente já conseguiu entender direitinho, né? Depois você vai ver qual que é a palavra primitiva aqui dessas duas. Colocar aqui. Qual que é a palavra primitiva dessa aqui? Colocar. Se ela tiver prefixo, se ela tiver letrinhas que vêm antes dela, é o prefixo. Se ela tiver letrinhas que vêm depois dela, é o sufixo. E aqui você vai escrever a palavrinha que formou a partir do que você colocou aqui. Vamos em frente? Aqui também está falando de prefixo e sufixo. Complete o quadro com os afixos a seguir. Aqui a gente tem um grupinho com 4 letrinhas, né, juntinhas, que a gente vai usar aqui para completar essas palavras. Então, vocês podem ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui só tem 4. Então, não é uma em cada lugar, tá? Você vai pensar bem aqui. Elas podem ser repetidas, sim. Eu tô falando isso porque sempre vocês acham que vai pôr uma em cada lugar e acabou. Não, você vai ver onde cada uma dessas encaixa. Se ela encaixar em vários lugares, você vai colocar em vários lugares, certo? Então, aqui, ó, feliz. Será que eu posso colocar um prefixo? Alguma dessas aqui vai dar certo para formar uma palavrinha? E se eu colocar um sufixo nessa palavra feliz? Será que forma outra palavrinha? Vamos lá, pensando aqui, alegre. Será que eu posso colocar um prefixo? Uma dessas aqui vai dar certo para formar uma palavra com alegre? Uma palavra derivada? Se sim, coloca. Se não, não coloca. Aí vocês vão ter que pensar. E o sufixo? Será que eu posso?
Certinho? E vamos pensando assim por diante. Vocês perceberam que aqui dá para formar duas, aqui dá para formar uma, aqui dá para formar duas palavrinhas também, e aqui também dá para formar duas, tá? Colocando o prefixo mais a palavra primitiva, vai surgir uma palavra. Colocando a palavra primitiva mais o sufixo, vai formar outra palavra também. Vamos lá. Aqui é só um pouco mais, né? Sobre o que nós vimos lá no filme Meu Malvado Favorito, na sinopse, né? A gente viu que lá falava sobre os anos 80, que o Balthazar Brat vive, né, de acordo com aquela época. Aqui fala alguma coisa sobre os anos 80, como que era naquele tempo. Tem aqui algumas fotos também, né, de coisas assim que era mais usual naquele tempo. Observem bem as figuras, leia a legenda de cada uma delas. Ó, o Michael Jackson aqui, ó. Michael Jackson, aí você vai ler coisas sobre ele. Tem esse brinquedo aqui que foi muito famoso nos anos 80, né? Tem uma foto, leiam bem as legendas para vocês entenderem. Tem aqui um glossário com o significado da palavra pop. E aqui tem uma pesquisa para vocês fazerem com os seus familiares, certo? E essa pesquisa aqui vocês vão fazer naquele caderno que vocês pegaram da escola. Sabe aquele caderno novo lá que eu dei para vocês fazerem quando estivessem em casa? Certo? Não precisa copiar as perguntas, tá? Você vai escrever lá no caderno, né? Pesquisa sobre os anos 80, por o nome do familiar que você está entrevistando e vai fazer as perguntas para ele. Converse com os familiares adultos, pergunta a eles o que conhecem ou do que se lembram da década de 80. Certo? Aqui na 2, peça a eles que mostrem imagens dessa época. Lógico que se vocês estão juntos, você pode entrar na internet e pesquisar lá imagens da época dos anos 80. Você vai achar um monte de coisa, né? Perguntar para a pessoa entrevistada quantos anos ela tinha naquela época, quais eram suas principais atividades, o que ela fazia, como que ela se divertia. Com certeza era bem diferente de hoje, né? E aqui no Brasil, na década de 80, também surgiram grandes artistas e bandas. Pesquise 3 artistas ou bandas nacionais que surgiram nessa época. E você vai também responder lá no caderno. Com certeza vocês vão encontrar lá artistas e bandas que surgiram lá nessa década de 80, só que até hoje fazem sucesso. Depois vocês vão me falar sobre isso. Aí agora a gente vai vir aqui para a página 75. Ah, só um minutinho que eu esqueci de falar para vocês a página, né? Ó, nós vamos começar o estudo na página 70. Aí vamos fazer a página 71, a página 72. A 73 e a 74 nós vamos pular. Nós vamos agora para a página 75, porque continua falando de sinopse. Então, para a gente não cortar o assunto, nós vamos continuar aqui. Não tem problema que ficou aquelas 2 páginas lá. Lá a gente vai rever em outra situação, tá? Aqui a gente tem uma sinopse. De que filme? Do Homem-Aranha, De Volta ao Lar.
Então você vai ler essa sinopse, agora que a gente já sabe o que é uma sinopse, né? Você vai ler essa sinopse desse filme e vai responder os questionamentos aqui sobre a sinopse. Eu acho que aqui não tem dúvida nenhuma, super simples, praticamente igual às questões que a gente fez da sinopse do Meu Malvado Favorito 3. Tenho certeza que vocês vão fazer tranquilo. E aqui a gente tem mais atividades sobre as palavrinhas primitivas e derivadas. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses, observando o sentido delas. Então aqui tem a frase A, que você vai completar com essas palavrinhas que estão aqui no final delas entre parênteses. Qual das duas palavras vai caber aqui e vai formar um sentido nessa frase? Reparem bem, olha o acento, olha o que eu falo para vocês sempre, né? Quando a palavra é acentuada, quer dizer que aquela sílaba é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, essa palavra aqui eu vou ler público. E essa aqui? Ela não tem acento aqui. Essa não é a sílaba tônica dela agora. Essa aqui eu vou ler publico. Público e publico. Então, vocês vão ler a frase e vão completar aqui. Qual das duas, público ou publico, que eu vou colocar aqui para dar sentido certo a essa frase? Na B, fábrica ou fabrica? Na C, sabiá ou sabia? E na D, exercito ou exército? Não, está difícil, né? Complete o quadro considerando a formação de palavras por derivação. Então, nessa parte aqui dessa tabela, vocês vão colocar a palavra primitiva e aqui a palavra derivada. Primitiva é a que veio primeiro, derivada é a que veio a partir da primitiva. Então, aqui nessa tabela, essa primeira linha está completado aqui com a palavra derivada. Aterrorizar. Você vai completar aqui com a palavra primitiva. Aqui nessa segunda linha está completada com a palavra primitiva, que é ombro. Qual a palavra derivada de ombro? E assim por diante, as outras vocês vão pensando aí para fazer. Indique a palavra primitiva que originou. Então, aqui tem uma palavra derivada. Qual era a palavra primitiva que originou essa? Tingido. Marujo. Marujo vem de que palavra? Cheiroso. Se originou de que palavra primitiva? Gramado. Indicação. Livraria. Veio de que palavra primitiva que depois surgiu a palavra livraria? Aqui escreva 4 palavras formadas com o acréscimo de prefixo. Então, vocês vão pesquisar, né, em algum lugar, perguntar aí para os familiares, ajudar, pesquisar em alguma revista, algum livro, na internet, e vão escrever aqui 4 palavrinhas que tem prefixo. Não serve essas palavras que a gente viu aqui na lição, tá? Nenhuma dessas páginas que a gente viu hoje. Quero palavras diferentes. 4, tá? Que tenha
prefixo. Prefixo é que vem antes da palavra, certo? E agora aqui o contrário. Vocês vão também pesquisar e escrever 4 palavras que foram formadas com o acréscimo de sufixo. Sufixo é o que vem depois da palavra primitiva. Deu para compreender, pessoal? Se não deu para compreender, vocês vão voltar lá onde tem a explicação, ó, o que é prefixo, o que é sufixo. Depois vocês fizerem todas essas atividades primeiras aqui, vocês vão chegar lá no fim, vocês já vão estar sabendo direitinho o que é prefixo, o que é sufixo. Tudo bem? Por hoje então é só, e eu aguardo vocês com as respostas amanhã.